Efésios capítulo 1. Nós vamos falar sobre viver no Espírito. Para a gente compreender o que é viver no Espírito, algumas pessoas pensam que viver no Espírito é passar o dia inteiro no monte. E não é. Alguns acreditam que viver no Espírito é ir para um mosteiro, se enclausurar, e não é. Se separar de todo mundo, não é. Obrigado, Senhor. Nós temos que entender o que é viver no Espírito, para a gente viver no Espírito. Primeiro, não depende muito de nós, depende de Deus. Não depende muito dos nossos esforços, depende do Senhor. Só dele. O pouco que a gente faz já é o suficiente para nós andarmos no Espírito. Só que nós temos que conhecer o que é andar no Espírito. Para alguns, andar no Espírito é andar de terno, sempre, ou roupas muito compridas, um estereótipo, e não é, irmão. Para você andar no Espírito, você tem que entender algo. Escute, olha para mim. Você tem que entender quem você é. Primeiro, você não pode compreender que você é uma pessoa comum, porque você não é uma pessoa comum. Você é alguém especial para Deus, que o Espírito já habita em você. O Espírito Santo, ele não vai habitar, ele já habita. No momento que você aceita Cristo, o Espírito vem, e a Bíblia diz, e nos batizou em Cristo. Então o Espírito já vem e habita em mim. Logo, eu não sou comum. Eu não sou uma pessoa normal. Você não é uma pessoa normal, você não é uma pessoa comum. Porque o Espírito do Deus vivo, o Espírito do Criador, o Espírito que criou todas as coisas, o Espírito que está em Deus, o Espírito que ressuscitou o Cristo dos mortos, ele habita em você. Quando você compreende que você não é o que eu estou vendo, fala para o irmão que está do seu lado, você não é o que eu estou vendo. Você é o que está dentro. Você é o que está dentro. E o que está dentro desse espaço que a gente chama de corpo é um espírito que está vinculado com o Espírito Santo de Deus. A unção de Deus, ela não vem no espírito, a unção vem para o corpo. A unção que a gente orou aqui agora, pedindo a Deus, ela não vem para o espírito. O meu espírito já está no Espírito Santo. A unção vem sobre o meu corpo. É esse corpo que precisa da unção. Abra sua Bíblia em Efésios. Eu quero terminar, depois desse momento de introdução, falando de um rei. Eu queria muito que você me acompanhasse esse rei. Efésios capítulo 1. Eu tenho que ler para você compreender. Acompanhe na sua Bíblia. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então Ele não vai te abençoar. Eu chego para minha mãe todos os dias e falo, mãe, bênção. Aí ela diz, Deus te abençoe. Mas eu não preciso pedir a bênção dela. Eu já sou abençoado. Quem está compreendendo isso? O pastor está dizendo que é errado. Não, é uma forma de trato, de respeito. Estou dizendo que é errado. É até louvável. Mas eu estou te ensinando Bíblia. Você já é abençoado. Então você não tem que ficar mendigando as coisas, porque você já é abençoado. A bênção de Deus já está sobre a sua vida. Simplesmente porque você aceitou Jesus, o Espírito habita em você e Ele já te abençoou. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo,
para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Santidade. Crente tem que ser. Irmão, um dia eu ouvi uma frase que eu fiquei indignado, eu era muito imaturo na fé. E alguém falou, crente não peca. Eu falei, que heresia é essa? Heresia, crente não peca. Claro, crente peca. Fulano peca, eu pego, todo mundo peca, ninguém peca, todo mundo peca, a gente vive pecando. Só quando você entende que Deus já te abençoou, e Ele já te fez santo, antes da fundação do mundo, então quando vem uma tentação, quando vem uma prova, você entende, eu não vou pecar, porque Ele já me abençoou. Então você se coloca na posição firme. Quando o crente entende quem ele é, ele não peca. Sacode o irmão que está do seu lado e fala assim, crente não peca. E nos predestinou para filhos da adoção em Cristo Jesus para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Quer dizer, eu e você, nós que estamos aqui hoje, todos nós já fomos chamados e adotados por Deus para filho dele, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis do amado. 7, em quem temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da glória. Por isso, ouvindo eu a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com os santos, olha só, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas, quando Paulo diz, olha, eu sei que vocês são crentes, conheço a fé de vocês, e não paro de orar, na oração de Paulo você entende a teologia dele. Na oração que Paulo faz para a igreja que estava em Éfeso, você consegue compreender o que passava na mente dele. Olha como Paulo começa a orar. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Então Paulo está orando, olha, eu sei que vocês são crentes, só que agora vocês têm que ter profeta, vocês têm que ter algo mais de Deus, vocês têm que ter o espírito de sabedoria. Crente para viver tem que ter esse espírito de sabedoria, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. O que é os olhos do vosso entendimento? Paulo estava dizendo, eu oro para que o seu espírito seja iluminado por Deus. Os olhos do entendimento não são os olhos carnais, mas a mente, o espírito que revela as coisas que ninguém sabe. Paulo está dizendo, eu vou orar agora para que o seu espírito fortaleça, para que o seu espírito tenha agora um crescimento, para que você esteja forte espiritualmente, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Paulo está dizendo, eu vou orar para que o seu espírito se fortaleça e que essa herança que Jesus deixou para nós temos uma porção dela. Paulo está dizendo, olha, vocês têm fé, agora eu vou orar para que as coisas espirituais sejam reveladas, o seu espírito fique mais forte ainda, e você compreenda que ainda tem mais coisas que vão acontecer na sua vida. Pastor, mas isso é para quem? Para mim e para você. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós? Ó Paulo orando, o poder de Deus sobre nós. A gente fica olhando para Paulo, e alguns irmãos só vê Paulo, aquele velhinho, careca, que mancava, alguém disse que ele era caolho, e chegava com os pergaminhozinhos, fraguinhos, nada disso, irmão. Paulo tinha uma visão completamente que a gente chama de pentecostal da vida.
Se a gente falasse neopentecostal, ô Paulo, o que é que você é? Eu sou um neopentecostal. É porque a gente rotula as coisas hoje, mas Paulo está dizendo, olha, quem está em Cristo, ele tem poder. Quem está em Cristo é nova criatura. Quem está em Cristo, ele cresce todos os dias. Quem está em Cristo, ele avança cada vez mais. Quem está em Cristo tem revelação. Quem está em Cristo é sábio. Olha o que Paulo está dizendo, ele está, eu vou orar para que aconteça com vocês. Que manifestou em Cristo, ressuscitando os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo o principado e potestade e domínio, e todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Paulo está falando de Jesus. Ele sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas constituiu o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então olha para mim, o poder que estava sobre Jesus, quando Jesus andou sobre a terra, ele foi assunto aos céus. Esse mesmo poder que estava sobre Jesus, presta atenção, deixa eu profetizar sobre a palavra, sobre a sua vida. Erga a sua mão direita. Esse mesmo poder que estava sobre a vida de Jesus, quando Jesus andou pela terra, é o mesmo poder que o Espírito Santo de Deus está derramando sobre a sua vida. É a mesma unção, é o mesmo poder, é o mesmo dinamis, é a mesma glória, é a mesma manifestação. Quando a gente fala que a gente quer andar no Espírito, a gente tem que entender quem nós somos. E a gente fica orando, Deus, eu quero ser abençoado. E Deus, já te abençoei. Deus, me dá o teu Espírito. Aí Deus está falando, já te dei. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Ele está dizendo, eu nunca tirei. Senhor, eu quero ser uma bênção. E Deus está dizendo, então seja. Escute-me, Deus já fez. Por mim e por você. Basta que a gente entenda isso. Porque quando você compreende quem você é, tudo muda, irmão. As coisas começam a ser diferentes. O problema é que quando a gente é abençoado, e cheio de Deus, cheio da glória, da unção, nós temos uma facilidade de esquecer. E eu não posso deixar de falar sobre um rei chamado Asa. Fala assim comigo, rei Asa. Fala, rei Asa. Ah, rei Asa. Segundo Crônicas, capítulo 14. Havia um homem chamado Asa. A Bíblia diz que ele era filho de Abias. Para você entender, o reino do norte havia separado do reino do sul. Abias governava Judá. Reinava sobre Judá. Abias não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele não guardou a lei. Ele não derrubou os postes ídolos. Abias morre. O seu filho, Asa, assume o governo de Judá. A capital era e é Jerusalém. No capítulo 14, quando Asa assume, a Bíblia nos diz no versículo 2, e Asa fez, segundo Crônicas 14, 2, e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. O seu pai não fez o que era reto. O seu avô, Roboão, ou Jeroboão, me fugiu agora, não fez o que era correto. Mas o seu bisavô, Salomão, já fez o que era certo. Davi, mais atrás, foi um homem segundo o coração de Deus. A linhagem davídica foi se perdendo até Asa. Quando chega em Asa, a Bíblia nos diz, e Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porque, para a gente fazer o que é reto aos olhos do Senhor, a gente tem que começar a fazer uma reforma na nossa vida. Quando o Asa ele assume o governo, ele entendeu quem ele era. Ele compreendeu o poder
dele, a existência dele, a linhagem dele, e ele creu. Ele acreditou em Deus. E ele começou a fazer uma reforma que o seu ancestral havia contaminado Judá. Israel, mais em cima, já estava completamente dominada pela idolatria. A Bíblia fala que a idolatria era tão grande em Samaria, que eles levantavam postes ídolos no meio das praças. Eles estavam adorando Astarote, Astarte, Azera, Baal. Havia cultos onde se sacrificavam crianças em Samaria, em Israel. Aquele pensamento começou a influenciar Judá. Presta atenção nisso. Olha aqui. Quando ele assume o jovem Asa, primeira coisa que ele fez: eu vou fazer uma reforma, eu vou destruir, eu vou acabar com esses postes ídolos. E ele começou a fazer uma reforma, e à medida que ele foi fazendo aquela reforma, Deus foi se alegrando, porque ele conseguiu compreender que ele era diferente. Ele conseguiu compreender que Deus tinha um chamado na vida dele. Ele começou a levantar as turmas de profetas. Ele tirou do meio de Judá, algumas versões chamam de garotos escandalosos, uma outra versão se chama de sodomitas, e uma outra fala, que é essa que diz aqui, prostitutos cultuais. Havia o homossexualismo em adoração a Astarote. Havia uma adoração a Astarte. As práticas homossexuais em adoração aos deuses foi comum. Quando ele entende, ele assume o governo, ele fala: vou mudar esse quadro. Existe um Deus. Ele faz uma reforma. E quando ele faz essa reforma no capítulo 14, a Bíblia nos diz que Deus se alegra dele. E ele prospera. Ele enriquece. Ele tinha 480 mil soldados com Asa. Ele estava crescendo, estava se fortalecendo. Em determinado momento, no versículo 9, veio um homem chamado Zerá, o Cuxita, ou etíope. E Zerá vem com 1 milhão de soldados. Ele tinha 480. Aí vem um nômade, atravessando, com 1 milhão de soldados, 300 mil carros. E Sitia, Jerusalém, queria conquistar a cidade. Só que esse homem já aprendeu a andar com Deus. Ele vivia no Espírito. A Bíblia nos diz no versículo 11, leia na sua Bíblia, põe na tela se possível. Capítulo 14, versículo 11. E Asa clamou ao Senhor Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar. Quer o poderoso, quer o de nenhuma força, ajude-nos, pois Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, para prevalecer contra, quem é o homem para prevalecer contra ti? 12. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. Os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerá. E caíram tantos dos etíopes que já não havia nenhuma resistência, porque foram destruídos diante do Senhor dos exércitos. E ali ele tomou os seus despojos. Quando você entende quem você é, olha aqui para mim, você para de confiar em você. E tudo que você faz, você leva para Deus. Nas coisas simples da vida. Porque Deus não quer apenas que você leve para Ele aquilo que é de emergência, não. Deus quer um relacionamento com você. Deus quer uma intimidade com você. Quando Asa viu que havia um inimigo, ele percebeu a força, o que ele fez? Ele foi orar. Ele foi falar com Deus.
Muitas vezes Deus está nos abençoando, porque nós estamos orando. Deus está nos abençoando, porque nós estamos orando. E a gente ora e Deus abençoa. A gente ora e Deus abençoa. O homem não pode esquecer quem ele é. Você não pode esquecer quem você foi. Você não pode esquecer o favor de Deus sobre a sua vida. Asa, ele tinha essa consciência. Estou prosperando. A nação está crescendo. Senhor, está vindo o inimigo. Eu nunca lutei com tantas pessoas assim. Me dá essa vitória. E a Bíblia nos diz que caíram, feridos por Deus. Eu procurei em todo lugar. Como é que Deus feriu? Não fala. Só fala que Zerá era um guerreiro, nômade. E alguém já chegou a dizer que ele foi enviado do Egito para conquistar Judá. Só que quando Asa ora, um milagre acontece. Acompanhe comigo. No capítulo 15, versículo 1, diz assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. E este saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa. Presta atenção nisso, irmão. Olha o que é que Deus fala com Asa: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Olha a palavra, presta atenção. O Senhor está convosco, enquanto vocês estão com Ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, Ele vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem um verdadeiro Deus, e sem um sacerdote que o ensinasse, e sem lei. As pessoas hoje precisam de uma liderança espiritual, amigo. Deus falou para Asa: se você me buscar, você vai me encontrar. Eu estou à sua disposição. Se você clamar por mim, eu me apresento para você. Se você chorar, eu vou te encher de poder. Asa, se você me rejeitar, eu também te rejeito. Deus foi claro com ele. Deus falou: me busque. Quantas vezes a gente começa na igreja cheio de empolgação. Os primeiros momentos da vida a gente para. As primeiras dificuldades a gente para. O primeiro não da vida a gente para. A primeira tentação a gente se rende. E Deus está falando da mesma maneira hoje, porque essa palavra não foi revogada. É a mesma palavra do Deus vivo. Se você buscar Deus, você vai achar. Se você clamar por Ele, Ele vai responder. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. Eu não concordo, não com o que está escrito, não é isso. Mas eu não concordo com o crente de só buscar Deus na peleja. Eu não concordo com o crente de só buscar Deus quando está na prova. Melhora de vida, esquece o Senhor. Dá um passo, igual um amigo meu, sobe em cima de uma gilete, já abandona Deus. Não. Não tem gente que... Tem pessoas que compram uma geladeira para dentro de casa, já quer sair da igreja. Tem pessoas que estão desempregadas, irmão. Desempregado, na prova, na luta. Na luta. Aí arranja emprego, sai da igreja. Aí diz: ô irmão, por que você saiu? Não, porque eu não concordo com o dízimo. Você acha que Deus vai deixar de ser Deus porque você parou de dizimar? Você já não dizimava antes? Está recebendo agora, parou de dizimar, o que mudou? Há uma arrogância, irmão. Há uma empáfia. Há uma soberba no coração do homem. Eles começaram a buscar na angústia. Tudo bem, é melhor buscar na angústia do que não buscar. Mas é melhor ainda buscar todo dia. É melhor ainda ser fiel todo dia. É melhor ainda acordar e louvar o nome de Deus. É melhor ainda todos os dias você se apresentar como crente fiel. É muito melhor.
Aí Deus está dizendo, olha, porque, versículo 5, naqueles tempos havia paz, naqueles tempos não havia paz, nem para quem saía, nem para quem entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Quer dizer, era um tempo difícil, de conflito, de guerra. 7. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Tudo o que você faz para Deus, Deus é um Deus galardoador. Fala para o teu irmão que está falando, Deus é um Deus galardoador. Vamos usar uma palavra bem do Novo Testamento. Fala assim, Deus é um Deus galardoador. Pastor, o que é galardão? Salário. Fala assim, Deus é um Deus que paga salário. Recompensa. A gente pensa galardão, a gente pensa no oficial. Não, não é isso não. Quando fala galardão, a nossa mente já nos leva agora para o arrebatamento, mas não é isso que a Bíblia está dizendo não. A Bíblia está dizendo que aquilo que você faz aqui, Deus é capaz de retribuir. Ele é um Deus de recompensa para quem é fiel a Ele. Não é só no porvir. Não estou falando que nós não vamos para a eternidade, não é isso. Eu estou te ensinando que não é apenas lá, não é apenas no porvir, não é apenas na eternidade. Deus é um Deus de recompensa nessa terra. Quando o povo ouviu, e no mesmo dia ofereceram sacrifício ao Senhor, dos despojos que trouxeram, 70 bois, 7.000 ovelhas, e entraram em aliança, para buscarem o Senhor Deus de seus pais, com todo o coração, com toda a sua alma. 14. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, e com trombetas, e com cornetas. E todo Judá se alegrou, deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram, e acharam, e o Senhor lhes deu repouso ao redor. Quando o profeta Azarias dá a palavra, Asa compreendeu, fez uma aliança, mas ele não ficou só, todo o povo compreendeu e fizeram também um compromisso de ser fiel com Deus. E a Bíblia nos diz que Deus trouxe paz, presta atenção nisso, porque eles andavam com Deus, eles compreenderam viver no Espírito. Asa governou por 41 anos, 41 anos. Durante 35 anos do governo de Asa, houve paz. Foi um momento que Zerá levantou aquele 1 milhão de soldados e Deus matou. Porque Asa andava com Deus. Asa fazia o que Deus queria. Asa era um homem que vivia no Espírito. O povo de Judá fez uma aliança com Deus, clamou aos céus, destruíram os postes ídolos, tiraram os prostitutos sexuais, os sodomitas, os garotos escandalosos. Quer dizer, o povo fez uma faxina. O povo sacrificava, porque era o sacrifício que perdoava o pecado. Então o povo sacrificava ao Senhor. As turmas de sacerdotes foram erguidos, louvores, músicas, festas. A lei voltou a funcionar. E por 35 anos houve paz. Agora preste atenção. No versículo 19, segundo Crônicas 15, 19. E não houve guerra até o ano 35º
do reino de Asa. Porque Asa fez um projeto de vida para andar com Deus. Ele falou: não vou ser igual meu pai, Abias. Não, eu não vou ser igual meu avô. A reforma foi tão grande que a avó dele, Maaca, no versículo 16 fala Maaca, sua mãe, mas na verdade era avó, porque a mesma palavra para mãe é avó, mas aqui é avó, fala de mãe. Mas Maaca, ele olhou para a avó dele e falou assim: vó, eu te amo muito, mas a senhora está adorando deuses estranhos. Aqui a senhora não vai ter parte não, eu sou rei. Pastor, o que quer dizer isso? Quer dizer que para você fazer uma mudança de vida, às vezes você tem que se afastar das pessoas que você ama. Para você fazer uma mudança de vida sincera, você tem que chegar e andar longe das pessoas que você ama. Pastor, mas como é que é esse negócio? Por causa do pecado? Por causa do erro? Por causa do senhorio, talvez, que Maaca tinha sobre ele? É interessante ser pastor. Pastor, professor, chefe, qualquer pessoa. Existe um relacionamento de senhorio entre eu e você. Algumas pessoas chegam para mim com extremamente respeito. Respeito. Ô apóstolo, eu entendo esse trato. Alguns outros chegam de maneira desrespeitosa. Por exemplo, eu estava no banheiro, aí entrou uns garotos. E aí, Márcio? Fiquei pensando, será que estudou comigo? Mas eu olhei para mim, olhei no espelho e falei: não, eu estou com 50, esse menino. Aí já vê, isso é coisa do pai e da mãe. É o pai e a mãe que não falam o pastor, ou o apóstolo. Fala Márcio. Aí a criança: e aí, Márcio? Na hora, irmão, ó, cabeça. O senhorio, isso existe. É você com o seu chefe, você com o seu patrão. Sempre que tem um líder, ele estabelece um senhorio. E aqueles que estão, vamos colocar assim, sendo ministrado, estabelecem uma relação de respeito. Isso é normal. Olha aqui para mim. Asa, ele tinha a avó, que era rainha, só que ela era sacerdotisa de uma deusa. Primeira coisa que ele fez: eu quero servir ao meu Deus. Então, avó, minha avó, eu te amo muito, mas eu vou te afastar desse carro que você está. Você não é mais rainha. Porque tem reforma na nossa vida que vai pesar, irmão. Tem reforma na nossa vida que vai ser dura. Tem reforma que a gente tem que fazer que vai machucar a gente. Mas para nós agradarmos a Deus, nós temos que fazer as reformas de vida. Durante 35 anos houve paz, porque Asa vivia no Espírito. No 36º ano do reinado de Asa, aparece uma figura chamada Baasa, miséria, rei de Israel. Esse subiu contra Judá e edificou Ramá, para não deixar ninguém sair, nem chegar a Asa, rei de Judá. Judá, Israel. Baasa, rei de Israel, agora quer conquistar Judá. Presta atenção, olha aqui para mim, já estou acabando. Baasa, rei de Israel, falou: vou tomar Jerusalém e vou levar tudo para o reino. Quando Asa viu que Baasa vinha, ele era rico, irmão. Olha para mim, ei, olha para cá, dorme não. Ele era rico, ele confiava no dinheiro, ele confiava nos recursos, ele sabia que ele podia fazer muito. A primeira coisa que Asa fez, quando o problema veio, não foi orar. Ele não buscou o Senhor como ele fez há 35 anos atrás. Ele não se ajoelhou. Agora ele tinha dinheiro, ele olhou os recursos, ele olhou para a ciência, ele olhou para a influência dele, ele sabia que ele tinha muitos médicos,
que ele podia trazer os médicos do Egito. Ele viu quem ele era, ele entendeu quem ele era. Quando veio o inimigo, ele vai para a Síria, faz uma aliança com Ben-Hadad, o rei da Síria. Fala: olha, luta comigo contra Baasa. Baasa está tentando me conquistar. Eu te dou ouro, te dou prata. Manda seu exército para lá para me proteger. Ben-Hadad concorda, envia o exército. Ben-Hadad tinha um vínculo. Esse Ben-Hadad, irmão, ele era traíra. Era um cabra sem vergonha, irmão. Porque ele tinha uma aliança com Baasa. Só que quando o Asa dá dinheiro para ele, ele rompe o acordo e vai proteger Asa. E expulsa Baasa daquela situação de sítio. Expulsa. Olha aqui para mim. Sabe o que a gente começa a ver aqui, irmão? Que o tempo, às vezes, é prejudicial para os crentes. Quando o novo convertido chega, por exemplo, nós ouvimos um testemunho muito lindo. É novo convertido, tá, filho? Vai fazer 1 ano de crente, né? 1 ano. Tá ficando antigão, né? O problema é o tempo. Porque o tempo faz com que as pessoas parem de orar. Quando chega na igreja, tudo é novo, é belo, é uma experiência nova. Eu era drogado, eu era isso, eu era aquilo, eu aceitei Jesus, Deus mudou completamente a minha vida. Irmão, eu até casei. Era maravilhoso. Só que o tempo nos faz mudar a visão. Asa agora, quando viu o inimigo, não lembrou que ele orou. Fez uma aliança com um homem, com um rei, que Deus falou para não fazer. Mas ele tinha dinheiro. Para que eu vou movimentar a igreja? Para que eu vou chamar o povo, os sacerdotes? Eu faço aliança. Veja, Ben-Hadad é corrupto mesmo. Eu dou dinheiro para ele, ele resolve o meu problema. Vou continuar na minha vida aqui do jeito que eu estou. Esquece de Deus. Coloca Deus do lado. Como se Deus não existisse. Como se Deus não estivesse abençoando. Como se tudo que ele tivesse não fosse do Senhor. Deixa Deus de lado. Quando ele recebe a vitória, aparece uma figura, irmão. Capítulo 16, versículo 7. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, ou profeta, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: portanto, confiastes no rei da Síria, e não confiastes no Senhor teu Deus. Por isso, o exército do rei da Síria escapou da sua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, Ele não os entregou em tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-te forte para com todos aqueles cujo coração perfeito andam com Ele. Nisto, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras sobre ti. Deus ficou tão irritado, falou assim, sabe o que Deus falou? Asa, você me deixou. Você não é mais a mesma pessoa. Você agora está confiando na força do teu braço. Você não é a mesma pessoa que me busca. Você já não ora mais nos montes. Você já não vem mais para as consagrações. Você já não participa mais dos estudos na igreja. Deus está falando conosco nessa noite, irmão. Mudança de vida. Mudança de comportamento. Voltar à chama do primeiro amor. Voltar à chama da busca. A vontade de estar na presença de Deus. Amar o que Deus ama. Buscar a Deus de manhã, de madrugada, de noite. Reservar tempo com Deus. Olha aqui. Deus está te procurando.
Os olhos dele percorrem toda a terra. Os olhos do Senhor, Anani, responde, os olhos de Deus percorrem toda a terra. Deus estava te vendo no momento que você pensou que Ele não estava te vendo. Os olhos do Senhor te vê. Mas você me abandonou, você me deixou, você não quis mais se envolver comigo. Agora haverá guerra. Já que você confia no homem, eu vou tirar minha mão. Azarias, no início profetizou: se você me buscar, você vai achar. Se você clamar, você vai me encontrar. Se você me procurar, eu estou perto de você. Mas agora que você está confiando no homem, vai lá. Da mesma maneira que ele traiu Baasa, ele já está te traindo. Vai lá, cadê o rei da Síria? Já te traiu. Haverá guerra. Você me abandonou. A Bíblia nos diz que esse homem endureceu o coração de tal forma. Ele endureceu o coração dele de tal forma que ele pegou uma doença no pé. Uma doença. E ele foi ficando fraco. E a doença foi aumentando. Capítulo 16, versículo 12. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. E sua doença era extremamente grave. Olha o restante. Contudo, embora sua doença fosse grave, não buscou ao Senhor, mas foi atrás de médicos. Está trazendo alguma similaridade com você, irmão? O texto está nos dizendo, ele não buscou o Senhor. Deus estava lá, prontinho para curá-lo. Mas ele falou, é só uma doença no pé. Traz os médicos de Samaria. Traz os médicos da Filistia. Traga os médicos do Egito. Traga os médicos, os cirurgiões. Quando a gente começa a confiar no dinheiro, a gente para de orar. Não, eu tenho dinheiro, posso fazer umas 2 ligações aqui, tudo resolve. Não, eu posso. Eu estou confiando no meu dinheiro, vou fazer uma ligação aqui, o milagre vai acontecer. O texto nos diz que ele morreu prematuramente e não buscou a Deus. O que a gente compreende nesse final? Que ele se desviou. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Um homem que começou extremamente bem. Um homem que tinha tudo para fazer sucesso. Um homem que tinha tudo para influenciar aquela geração. Em determinado momento ele parou de confiar em Deus. Passou a confiar em si mesmo. O que a gente mais vê hoje, as pessoas perguntam, para que todos os dias está na igreja? Por que você vai para a igreja tanto? Eles não compreendem isso. O homem que não tem Deus, ele não compreende isso. O homem que não tem Deus, não consegue compreender. Para ele isso é insanidade. Quantos casos eu já tive aqui, de pais que brigavam com os filhos, porque os filhos queriam ir para a igreja. Quando o filho para de vir para a igreja, o pai fica, vai para a igreja, filho. É muito melhor ver o teu filho na igreja todos os dias, do que ele se afastar da presença do Senhor e ir para o mundo e você ver seu filho nas drogas. É muito melhor, marido, ver sua esposa, sua senhora, o seu amor, entrar para a igreja para adorar a Deus, do que ela começar a fazer coisas erradas. Ô mulher, é muito melhor ver o seu marido ir para o monte, ir para a escola bíblica, estar assim envolvido com Deus todos os dias, do que ele
se desviar de Deus e começar a olhar para outros lados. Nós temos que aprender que a nossa caminhada ela começou, mas ela não terminou ainda. Jó disse no início: mesmo que ele me mate, todavia eu confiarei nele. Jó estava dizendo: não importa o que eu esteja passando, todavia eu não vou mudar o rumo do meu andar, porque eu sou fiel a Deus. Jó estava dizendo: não importa o que dizem, eu creio no meu Deus. Não importa, irmão. Amém, pai, todo dia está na igreja, que é o problema. Eu conheço pessoas que todo dia estão no boteco, e tem mulher que acha bonito, lá só tem homem. Eu conheço pessoas que gastam dinheiro com jogo. As pessoas gritam porque alguém chutou numa bola e a bola entrou na trave, e eles gritam, ficam felizes. Mas quando vê um crente dando glória a Deus, fica irritado. Até crente fica irritado quando vê outro crente dando glória a Deus. Tem pessoas, irmãos, que saltam, pulam, expressam as suas emoções, mas quando entram numa igreja, não conseguem dar um glória a Deus. Se travam, se fecham. Deus não é surdo. Não, Deus não é surdo, não. Mas você, quando você está cheio de Deus, você quer expressar algo. Nem todos têm a mesma expressão. Uns caem, outros pulam, outros se inclinam. Qual o problema? Deixa as pessoas livres para adorar a Deus. Deixa as pessoas livres para glorificar o nome do Senhor. Não tenta tolir ninguém. Não tenta podar ninguém. Não quer que as pessoas sejam igual a você. Não. Nós temos que aprender a glorificar o nome de Deus, irmãos. Nós temos que aprender a adorar o Senhor todos os dias, em tudo que nós fazemos, a todo momento. Busca a Deus. Não tenha vergonha de ser crente. Não esconda a tua Bíblia. Não esconda a sua Bíblia. Deixa as pessoas saberem que você é crente. Abra a sua Bíblia bem grande lá na sua mesa do seu trabalho. Deus te deu uma empresa, você é o patrão. Se o cliente que tem tal religião chegar aqui e saber que eu sou crente, ele não entra. Abra a Bíblia. Não negue Deus. Deixa todo mundo saber que você é crente. Tenha um comportamento diferente. Deixa Deus te usar. Lá no seu trabalho amanhã, ore por alguém no seu trabalho. Alguém passou por dificuldade, está chegando lá e falando: eu estou triste. Vem cá, deixa eu orar, que o Espírito Santo que está sobre a minha vida vai alegrar o seu coração. Seja profeta. O Espírito Santo de Deus é o Espírito de alegria. Mas eu estou triste. Então ore para Ele te encher de poder. Não tenha vergonha de expressar a sua fé. Não seja covarde. Com todo respeito, irmão. Irmã, com todo respeito que eu tenho por você, não seja covarde. Expresse, declare, apresente a sua fé. Nós vamos estar falando sobre andar no Espírito, viver no Espírito. Viver no Espírito, irmão, é compreender quem você é. Quando você compreende quem você é, você não deixa que outros te influenciem. Não deixa não, viu, pastores? Não deixa não, porque você sabe quem você é. Quem vai viver no Espírito aí? Quem vai viver no Espírito aí? Dá glória a Deus.